Imagine um cenário idílico onde todas as culturas da sua horta ou pomar estão absolutamente saudáveis e em equilíbrio. As frutas e legumes não apresentam quaisquer sinais de doença ou marcas de ataque de pragas. Infelizmente, em geral, esta não é a realidade da agricultura porque, apesar da evolução das tecnologias agrícolas e da utilização de pesticidas, o número de doenças e pragas tem vindo a aumentar ano após ano, comprometendo a produção mundial de alimentos. A questão que se coloca é então a seguinte: como pode a agricultura biológica garantir as suas colheitas e a qualidade visual dos seus produtos, não utilizando quaisquer produtos de síntese química? O problema atual da agricultura convencional com o excesso de aplicação de pesticidas e também com um grande número de resistência dos próprios insetos a esses pesticidas tem a ver com uma degradação acentuada ao longo dos últimos 30, 40 anos. Quando nos começaram a empurrar, o sistema alimentar nos começou a empurrar para a monocultura, para as grandes produções em grande escala, permitiu em simultâneo destruir toda a biodiversidade que existia nessas zonas de produção. E isso de facto é que tem levado a que haja cada vez mais pragas e haja cada vez mais dificuldades em produzir. Todos os anos, os agricultores são confrontados com o aumento das populações e novas pragas e doenças nas suas culturas. As principais causas desta situação, apesar do uso crescente de pesticidas, é a utilização de variedades mais sensíveis, desadequadas à localização da exploração, a simplificação das rotações e a monocultura, a plantação de culturas fora de época, a resistência das pragas aos produtos, a destruição da fauna auxiliar e as fertilizações desequilibradas. Sobre o assunto gestão de pragas e doenças, há uma pergunta que os agricultores normalmente fazem, que é como é que é possível fazer agricultura biológica se na agricultura convencional, quanto mais pesticidas nós aplicamos, mais pragas e doenças existem. E de facto eles têm toda a razão, o problema é exatamente esse, no fundo há um desencadeamento de processos bioquímicos quando se aplicam pesticidas que leva a que os agricultores fiquem sempre dependentes desses agroquímicos. Há uma teoria, que é a teoria da trofobiose, que explica esse assunto. A teoria da trofobiose diz que qualquer ser vivo, qualquer planta, qualquer animal, se não estiver nutritivamente bem alimentado, manifesta sintomas de doenças. Ou seja, esta teoria, num ponto de vista mais científico, diz que normalmente as plantas estão a fazer síntese proteica, ou seja, a transformação de aminoácidos em proteína. Quando a planta passa por algum stress, que pode ser hídrico, pode ser até provocado por excesso de algum nutriente químico ou por falta de nutrientes, ela entra em stress e começa a degradar a proteína em aminoácidos, que é precisamente isso que os insetos preferem. Portanto, os insetos alimentam-se e reproduzem-se muito mais depressa quando têm a sua papinha bem feita, não é? Depois também há outra situação que é muito frequente na Madeira também, que é culturas plantadas em zonas que não são apropriadas. Ou, por exemplo, estufas também em zonas de ribeiras, em zonas em que há pouca exposição solar. Portanto, tudo isso leva a que as plantas, de certa forma, não manifestem o seu estado normal de desenvolvimento e adoecem com muito mais facilidade. A nível do desenquadramento, por exemplo, tradicionalmente na Madeira, as nogueiras colocavam-se juntos à linha d'água, os castanheiros na zona de cume da montanha, precisamente porque a nogueira gosta de muita água e o castanheiro não. Quando não se tem atenção a estes pormenores, que são de certa forma conhecimento empírico, mas bem fundamentado, não é? Corremos o risco de termos plantas sistematicamente doentes. A gestão de pragas e doenças em agricultura biológica passa pela prevenção e aplicação de medidas que não envolvem tratamentos com pesticidas. A produção biológica promove o vigor e a sanidade das plantas e assenta o controle na observação e na monitorização das pragas e doenças, antevendo o seu desenvolvimento. Quando no controle de pragas se fala na aplicação de técnicas preventivas, técnicas culturais, obviamente que estamos a pensar em proteger toda uma fauna chamada fauna auxiliar. Não são mais do que insetos, outros são a fauna
que irá contribuir, são os inimigos das pragas, que irá contribuir para a redução das populações da praga. Por isso é que é importante esta manutenção e até, se possível, incrementar, aumentar a quantidade desta fauna. Uma exploração em que se produz culturas que raramente dão flor, por exemplo, as couves, nós cortamos as couves antes delas darem flor. Se nós não tivermos simultaneamente, junto das culturas que nós cultivamos, também algumas espécies que dão flor, também não estimulam, de certa forma, a que apareçam auxiliares, insetos, não é, que de certa forma vão comer as pragas. O mesmo acontece com as sebes naturais. Por exemplo, é normal haver sebes, é normal haver ervas nas bordaduras das explorações biológicas, precisamente porque são muito importantes na manutenção do ecossistema em equilíbrio e também, de certa forma, permitem que os auxiliares se alojem nessas plantas e façam o controle natural das pragas. Se o agricultor vai produzir a sua própria semente, se ele, para produzir a semente, tem que ter plantas floridas mais tempo na exploração. Se ele tem mais culturas na exploração, isto é, vai ter maior tempo de floração na própria exploração, e isto vai influenciar na atração de insetos auxiliares que combatem essas pragas. São diversas as práticas culturais que contribuem para a proteção das culturas. As medidas diretas têm como objetivo destruir e afastar o inimigo. E as medidas indiretas promovem o bom desenvolvimento da cultura e a sua resistência. Muitas delas são postas em prática ainda na fase de planeamento da exploração e de instalação das culturas. A rotação de culturas, como o nome indica, é uma sucessão de culturas no terreno ao longo do tempo. Para fazer esta técnica, para implementar esta técnica, o terreno deve ser dividido em subparcelas ou folhas para instalarmos cada cultura da nossa rotação em determinado ano. É uma técnica que tem inúmeras vantagens, quer a nível da fertilização, quer a nível de controle fitossanitário. E neste caso concreto do controle fitossanitário, se o agricultor souber precisamente quais são as pragas e as doenças que atacam as diferentes espécies que ele quer cultivar, e tendo conhecimento que muitas delas permanecem no solo vários anos, como por exemplo nemátodos de várias espécies, que podem permanecer no solo até 10 anos, sarna da batateira, que permanece também até 4 anos, o agricultor consegue fazer uma escolha adequada das culturas que se irão suceder no terreno. Das grandes preocupações é ter o solo com todos os nutrientes que as plantas precisam. E isso deve-se a fazer empalhamentos, composto e até a rotação de culturas. E quanto mais de biodiversidade houver, melhor é. Porque a biodiversidade também vai vai criar atrativos para insetos que vão combater as pragas, e no fundo o que a gente quer fazer é um equilíbrio. Qualquer praga é um desequilíbrio do sistema. Há um desequilíbrio no ecossistema, avança uma praga. Porque se houver tudo em equilíbrio, as populações vão sendo controladas, tanto das pragas como dos insetos maléficos, e as pragas que atacam vão sendo controladas por outros insetos, que são, neste caso, são as ajudas que temos à agricultura. É que tem uma das grandes desvantagens dos atóxicos, é que a gente mata todos os insetos, os bons e os maus. A luta começa na seleção de variedades resistentes e bem adaptadas às condições locais. As variedades regionais são normalmente mais tolerantes a pragas e doenças, porque já desenvolveram estratégias de defesa ao longo dos anos, de forma a conviverem com as pragas habituais em determinada região.
O Isoplexis defende a utilização das variedades tradicionais ou variedades locais, visto que estas adquiriram resistências ao longo dos anos por adaptação aos agrossistemas agrícolas madeirenses. Isto é, com o passar das sementes, do material genético ao longo de gerações das variedades ditas regionais, ao longo das gerações, este material foi acumulando resistências ao longo destes tempos. Isto o que é adquirir resistências? São variedades mais aptas ao tipo de agrossistema que nós utilizamos na Madeira, principalmente os agrossistemas da agricultura biológica. A plantação nas épocas favoráveis e o fornecimento de água, adequado às exigências das culturas em cada época do ano, evita o stress hídrico que debilita as culturas. A fertilização equilibrada, de base orgânica, deve ser adotada como prática prioritária de prevenção. Outra prática muito frequente na Madeira é o excesso de mobilização do solo. O excesso de mobilização do solo, o que é que faz? Cria uma certa compactação, a água e os nutrientes não circulam no subsolo e as plantas, apesar de terem nutrientes em excesso, não os conseguem absorver porque não circulam na água por fenómenos de compactação. Portanto, de certa forma, todas estas situações em agricultura biológica podem ser tratadas com prevenção. O tratamento ou a utilização de um produto fitossanitário é só em último recurso, quando todas as práticas de prevenção não funcionaram ou foram descuradas, não é? Os coccinilídeos, por exemplo, vulgarmente conhecidos por joaninhas, alimentam-se consoante o seu regime alimentar de diferentes afídeos ou piolhos, cochenilhas, normalmente chamadas de lapas, mosquinhas brancas e ácaros. Uma joaninha pode comer cerca de 60 piolhos num só dia, pelo que convém que existam condições para elas se multiplicarem. Quando a gente fala em joaninhas, as pessoas pensam logo naquele estereótipo da joaninha de corpo vermelho com pintas pretas. Só que com esse aspecto, há umas 2 ou 3 espécies aqui na Madeira. Mas existem outras 27 espécies que têm um aspecto diferente desse, mas que são joaninhas também e que também são predadores e por isso são auxiliares. A instalação de sebes e outras plantas atrativas, aliado ao facto de não se aplicarem pesticidas, fará com que surjam inúmeras espécies de predadores e parasitoides das pragas. Vespas, não só aquelas comuns que as pessoas conhecem e que têm medo, mas há muitas outras espécies de vespas, tão grandes ou maiores do que essas, das mais variadas cores, desde alaranjados a pretos, a acastanhados, a listados com vermelho e preto, etc. Até vespas minúsculas com menos de meio milímetro, que é impossível ver à vista desarmada. Tem que ser observado já com lupas. Mas a maior parte dessas espécies, desde as mais pequenas às maiores, são parasitas de outros insetos. E como tal, muitos desses outros insetos podem ser pragas que nos atacam culturas e que são importantes para nós. E, portanto, são vespas parasitas benéficas, porque vão influenciar a diminuição das populações desses insetos prejudiciais às culturas. Relativamente às medidas diretas de controlo, é importante assegurar a eliminação dos focos de pragas e doenças. Para este propósito, procede-se à destruição de restos de culturas infectadas, à supressão de ervas adventícias, caso exista competição entre estas e as culturas instaladas, ou à colocação de armadilhas. A título de exemplo, temos, por exemplo, o bichado da fruta, da maçã, como é mais conhecido, também o bichado da castanha, que tem um ciclo em que, após uma determinada temperatura, começam a emergir os adultos, que vão acasalar, onde as fêmeas vão colocar os ovos debaixo das folhas. Desses ovos vão emergir as lagartas que irão penetrar já dentro das maçãs, das peras, das nozes, e aí ficar protegidos contra qualquer problema. Obviamente não podemos pensar só em tentar eliminar o adulto ou eliminar a larva, temos que pensar em várias formas, em várias técnicas para conseguir controlar
conseguir cortar este ciclo em algumas partes e desta forma reduzir as populações. Evitar que o ciclo seguinte seja tão grande e que vá outra vez causar estragos. Por isso, no exemplo do bichado, nós podemos, por exemplo, usar cartões canelados, não é mais do que isto, uma tira de cerca de 30 cm, que dê a volta, que seja suficiente para dar a volta ao tronco da árvore, que ficará então a seguir amarrado e que irá permitir que a lagarta, quando sai, quando desce, quando procura um refúgio para fazer o casulo, procura se enfiar aqui precisamente no canelado. Irá encontrar um abrigo e nós, a seguir, todas as semanas ou quinzenalmente, retiramos e distribuímos. Normalmente aproveitamos para contabilizar a quantidade de lagartas que aí existem. No caso da mosca do Mediterrâneo, olhando a todo este ciclo, podemos pensar outra vez em formas de atuar nas diferentes fases, procurando armadilhas para capturar os adultos, mas também fazendo recolhas da fruta infestada, eliminando já todas as larvas que iriam dar adultos, e desta forma vamos tentando interferir no ciclo. Quando o maneio, por qualquer motivo, não se revela eficaz, poderão ser aplicadas substâncias naturais autorizadas pelo regulamento. Este será o tema do próximo programa. Mais uma vez, mostramos que a agricultura biológica não se resume à substituição de produtos fitofarmacêuticos por outros autorizados pelo regulamento. Produzir no modo de produção biológico é ter uma visão alargada do papel do homem no ecossistema e manter uma preocupação constante da preservação do equilíbrio, ou seja, com os pés na terra. Algumas plantas ricas em nutrientes e que poderiam ser usadas na alimentação humana encontram-se negligenciadas. Uma delas tem o nome comum de beldroega. A beldroega, também conhecida por baldroega, é da espécie Portulaca oleracea. Em Portugal continental é muito usada na confecção de pratos característicos de determinadas regiões, por exemplo, em sopa, mas também em saladas. Mas cá no Porto Santo e na Ilha da Madeira não existe essa tradição. A beldroega, Portulaca oleracea, é das plantas mais ricas em ômega 3, para além de ter outros minerais e ser rica em determinadas vitaminas. A planta mais emblemática do Porto Santo é o dragoeiro, Dracaena draco. Trata-se de um endemismo da Macaronésia que outrora abundaria na ilha do Porto Santo. Existem relatos históricos que referem à existência de plantas com mais de 15 metros de altura e que, a partir das quais poderíamos fazer embarcações para 7 pessoas. Na atualidade encontramos vários dragoeiros pela ilha, na sua maioria em espaços públicos com plantas ornamentais. E porquê? Porque no passado as plantas eram exploradas intensivamente para a obtenção da seiva, que depois era vendida como corante natural e também para a produção de um verniz. Existe ainda a informação de que a partir do dragoeiro se poderia também utilizar parte dessa seiva para a medicina popular e que, em períodos de falta de alimento, os seus frutos maduros serviam de alimento para os animais. No passado, esta planta abundaria nestas ilhas. Na atualidade, encontramos referências na toponímia
inclusive no próprio símbolo da cidade do Porto Santo, é muito usada como planta ornamental. Não se trata de uma espécie em vias de extinção, mas realmente o uso insustentável deste recurso natural no passado terá levado à extinção dos espécimens nativos.